Super Toast by Faber Novel. Eu sou o Nuno Ribeiro da Faber Novel e neste Innovation Talk vamos debater um tema que foi lançado pelo filósofo grego Platão no século IV a.C. Vamos falar sobre a alegoria da caverna. E se está a interrogar o que é que isto tem a ver com inovação e tecnologia, a resposta é simples. Este tema não é propriamente uma novidade para as pessoas que vivem no mundo da ciência e da tecnologia. E como sabemos, os livros e filmes de ficção científica muitas vezes antecipam o futuro, como é o caso da trilogia Matrix, por exemplo, onde a realidade percebida pelos humanos é, na verdade, uma realidade simulada, tal como na alegoria da caverna de Platão. A ciência está a dar passos importantes nesta direção de que a nossa realidade pode ter sido criada e estar a ser gerida por um simulador. Em 2012, o MIT Technology Review revelava que cientistas alemães estavam a dar passos importantes na teoria da cromodinâmica quântica com o objetivo de simular o universo. Este ano, de 2021, o físico Hong Kim, da Universidade de Princeton, acabou de desenvolver um algoritmo que consegue prever a órbita planetária e que será em breve utilizado para prever o comportamento do plasma e fenómenos naturais. É este o tema deste Innovation Talk e desafiei mais uma vez o Hugo Pinto para este debate, com o qual estamos em direto na rede social Clubhouse e por isso vai ser possível a participação dos ouvintes e por isso informo todos os presentes no Clubhouse que estamos a gravar e que toda a conversa e intervenções serão publicadas no site e no podcast do Super Toast by Faber Novel. Innovation Talk. Olá Hugo, bem-vindo mais uma vez à Faber Novel e ao podcast do Super Toast. Como se costuma dizer, não há duas sem três e na segunda conversa que tivemos classifiquei-te no bom sentido de repetente e acho que a partir de agora passas a residente. Hoje, apesar do tema não ser a Tesla, estou certo que falaremos inevitavelmente do Elon Musk. Queres apresentar-te aos nossos ouvintes? Olá, Nuno, boas. Então, olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu só mesmo de bom tom e de bom gosto me posso considerar repetente e se calhar residente mais do que outra coisa. Deixa-me tentar perceber um bocadinho que tipo de credenciais é que eu poderia trazer para justificar uma presença tão assídua ao vosso podcast. Opa, sim, eu de relevo, sobretudo para aquilo que os nossos ouvintes possivelmente me tenham ouvido falar de mim, tem o facto de que, como sou co-administrador do grupo de utilizadores dos Tesla, portanto, dos carros Tesla em Portugal, acabo por estar muito ligado aos filmes relacionados com o Elon Musk e, portanto, em muitos dos temas que ele também tem discutido. Mas não só porque, por sinal, até calhou bem que este era um tema que me era particularmente caro e leva uma longa história de não apenas de ficção científica como leitor assíduo, mas discussor assíduo de conversa de café, que acho que é o que vamos ter hoje, sobre a filosofia de cordel e ficção científica. Sei lá, como credenciais adicionais, posso dizer que se calhar tenho uma das maiores coleções de livros do Philip K. Dick em Portugal. E isso é importante porquê? Porque ele se dedicava a duas perguntas que vamos discutir muito. O que é ser humano e o que é a realidade. Acho que chega, não? Acho que chega. Para começar, não está mal. Antes de começarmos, gostava de passar um excerto e uma parte específica do filme Matrix, o 1, e vamos ouvir agora um pouco, rapidamente. Deixa eu ver. You want to know what it is. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You
You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. E pronto, termina assim este pequeno excerto do Matrix. E Hugo, a pergunta é, queres tomar o comprimido azul ou vermelho? Cá em casa temos sempre essa discussão, como aliás quase todas as casas. Claramente faço parte do plano do comprimido vermelho. Portanto, não, sem dúvida alguma que faria o mesmo que o Neo fez no filme e tomaria o comprimido vermelho, mais que não fosse pela experiência única de qualquer que fosse que me viesse a dizer a seguir, fosse muito decepcionante ou não. Boa. Aviso os nossos ouvintes, portanto, a partir daqui seguimos com o comprimido vermelho e, portanto, vamos tentar descobrir a verdade desta Matrix. Pergunta, sobre a teoria de que podemos estar a viver dentro de um simulador e sobre as mais recentes descobertas do físico Hong Kim, qual é a tua opinião sobre isto? Olha, pronto, só essa pergunta dava-nos para o resto da hora. Certo. Mas eu acho que se calhar começava com um comentário que me parece muito interessante, porque nós estamos cada vez mais, como pessoas que discutem o tema, mas também como sociedade, estamos cada vez mais aptos a sequer fazer a pergunta. Porquê? Porque todos estes temas que originalmente, para nós, eram temas clássicos da escola sobre a natureza da realidade, mas que eram dados em filosofia, em pura filosofia, ou muitas vezes colados aos temas do misticismo ou da religião, quando os colávamos depois à nossa própria origem como seres e aos nossos propósitos como vida. Hoje em dia, a tecnologia vem-nos criar todo um novo espaço, que é um espaço de discussão sobre estas perguntas, não na perspectiva esotérica, não numa perspectiva metafórica, não num isso, mas numa coisa radicalmente diferente, num plano radicalmente diferente, que é o da possibilidade. Que é espera lá, não é, e se fosse assim, e se for assim? Certo. E isto para nós, a tecnologia trouxe-nos uma coisa radicalmente diferente, que é permite-nos criar ferramentas, e nós cada vez mais estamos mais dotados delas, permite-nos criar ferramentas para imaginar que se calhar até o poderíamos fazer. E só aí abre-nos logo todo um espaço para achar se a pergunta e sequer a avaliação séria de podemos estar num simulador, isto é novo, porque cada vez mais à nossa mão de semear estão ferramentas que nos permitiriam construir um tal simulador. Portanto, logo à partida eu acho que isso vai te abre logo todo um conjunto de hipóteses de responder a essa pergunta que gerações anteriores, poucas décadas anteriores à nossa conversa atual de agora, nem poderiam ter para o poder discutir, e elas não saíam de um plano esotérico. Sem sair do plano esotérico, naquele diálogo do Morpheus com o Neo, há uma parte que eu fiquei com a certeza que vivemos num simulador, que é quando ele diz que nós vivemos num simulador quando estamos a pagar impostos. E, portanto, fiquei com a ideia de que, algures no Ministério das Finanças, é onde está o simulador e que controla esta Matrix que nós vivemos. E onde somos escravos, onde ele refere que somos escravos. Portanto, quase de certeza, a haver investigação sobre este tema, eu acho que os cientistas poderão chegar à conclusão de que o Ministério das Finanças é certamente o centro a origem de tudo isto. Exatamente. Bom, avançando neste oráculo, e não querendo fazer de ti o oráculo, estavas a falar sobre, ou seja, esta questão é muito importante, que é a racionalização de uma coisa que nos parecia esotérico, apenas alvo de filmes e de livros de ficção científica. Estes passos que a inteligência artificial e esta aceleração tecnológica nos vieram trazer transportam-nos de facto para um novo mundo. E há um novo mundo que vai nascer, sobretudo, e como referi na revista do MIT, os cientistas alemães já davam passos nesta área, que é a computação quântica. Ou seja, a computação quântica vai de facto transformar, e na tua opinião, vem transformar a forma como a tecnologia vai evoluir, não só, mas também esta visão de que podemos viver num simulador. Ou seja, e se percebermos que o espaço e a física têm variáveis importantes, como a lei da gravidade e outras,
percebemos que se calhar não é assim tão difícil de construir um algoritmo e um simulador. E por isso daí vem esta visão. O que é que te parece do ponto de vista da computação quântica? Qual é o salto quântico que podemos dar também nesta visão do simulador? Opa, eu tenho medo de responder usando a expressão quântico porque... Não, deixa-me fazer a piada. Tenho medo de responder usando a expressão quântico porque o quântico é hoje em dia o equivalente ao nuclear dos anos 50 nos Estados Unidos. Que é se meteres quântico à frente de qualquer coisa, parece logo tudo muito mais avançado e muito mais fixe e muito mais capaz do que se não tiver quântico atrás. Portanto, nos anos 50 era a mesma coisa que o nuclear, não é? É o nuclear car, nuclear submarine, nuclear whatever. Opa, vou-te responder à história vou-te dar a minha opinião, não vou responder, pelo amor de Deus, porque eu não estou minimamente capacitado para fazer. Vou-te dar a minha resposta à história do como é que a computação quântica impacta nisto, mas deixa-me dar 2 passos atrás, porque há basicamente 2 correntes sobre isto da simulação. Uma é, quem nos simula tem recursos ilimitados. E como quem nos simula tem recursos ilimitados, pode fazer, seja o que for, quando for, em que quantidade for, com a quantidade de átomos estimulados necessários que quiser, e nunca vai ter problemas computacionais. E, portanto, isso é a simulação completamente feita de fora do universo que nós conhecemos, com as regras físicas completamente distintas num mundo que nos simularia com regras físicas completamente distintas das nossas, e, portanto, esses seres nunca seriam abrangidos pelas nossas limitações. A segunda corrente é a corrente de que, eventualmente, esta simulação, ou uma simulação em que nós potencialmente tivéssemos, seria feita por seres que estão constrangidos de recursos como nós, ou seja, com um universo parecido com o nosso, finito, se calhar muito equivalente ao nosso, e, portanto, com capacidade computacional limitada. Computacional não no sentido do nosso computador, mas no sentido do processamento de informação, de mexer coisas de um lado para o outro, mexer elementos de um lado para o outro. E, portanto, se nós estivéssemos, ou se nós dessemos por nós a fazer uma simulação num mundo com recursos limitados como o nosso, então nós queríamos garantir que a fazíamos da maneira mais eficiente possível. Ou seja, garantindo que não desperdiçávamos ciclos computacionais em coisas que não são úteis. E os nossos computadores hoje em dia, que são tipicamente, originalmente, computadores procedimentais, portanto, que executam computação como se fosse um livro de cozinha. É a minha área de especialidade, portanto, essa até podia perder mais tempo aqui. Mas são basicamente uma instrução após outra, e depois chegam ali e vêem a temperatura do forno, se for mais de 60 graus fazem uma coisa, se for menos de 60 graus fazem outra, e seguem um ramo de operações por aí adiante, computação iterativa simples. Esses computadores são naturalmente menos eficientes a processar uma quantidade grande de condições. Porquê? Porque têm que fazer uma após a outra. Os computadores, a computação quântica, que está hoje muito na moda como conceito, basicamente inverte o problema. Ou seja, nós tipicamente descrevemos as condicionantes primeiro e no momento em que executamos, nós já descrevemos. O grafo está descrito. É difícil de explicá-lo como está, mas na prática a computação em si não demora muito tempo, porque as condicionantes para ela ocorrerem estão pré-especificadas antes e estão implícitas. E, portanto, a execução é virtualmente instantânea. Ora, há uma classe de problemas que tem sobretudo a ver com composição de números e com factorização de números, aliás, muito usada na criptografia. Há uma classe de problemas que é particularmente fácil para os computadores quânticos resolverem, comparativamente com aquilo que são os computadores, hoje em dia de execução clássica máquina de von Neumann, portanto de execução sequencial. E esses computadores em concreto, dependendo da maneira como nós implementássemos a realidade, podiam-nos trazer ganhos de ordens de grandeza muito, muito superiores àquilo que nós hoje em dia podíamos fazer, e portanto podíamos criar realidades muito mais complicadas. Essa era a primeira parte da tua pergunta, ou seja, na verdade, se nós modelássemos bem, se programássemos, entre aspas, bem aquilo que seria uma simulação, através desse tipo de forma de explicar os conceitos de um problema de maneira que ele executasse quase instantaneamente, nós fazíamos simulações muito mais complexas, muito mais rápido, e portanto podíamos fazer uma simulação muito mais capaz do que aquela que nós nos sentimos hoje em dia com a nossa tecnologia capaz. No entanto, também te ponho a pergunta ao contrário. Será que há, na nossa realidade, indicações de que, se calhar, uma potencial simulação estaria a usar essas técnicas de optimização para não ter que calcular a nossa realidade toda? Mais ou menos. Há quem argumente que ela existe. Certo.
A questão é se nós, se esse simulador ou se esse espaço tem recursos ilimitados, leva-nos à pergunta de que nós nunca mais o vamos apanhar, certo? Se tiver recursos limitados, se calhar um dia destes apanhamos-lo. Sim, essa é a diferença, não é? Quem nos simula com recursos ilimitados leva-nos para a pura religião, leva-nos para o Deus escondido, Certo. leva-nos para o Deus escondido da Bíblia, para o profeta Isaías, para os Salmos, em que se perguntam que Deus não se quer ser visível e não quer ser mostrado. Mas existe e manipula a realidade de maneira benéfica ou não para a humanidade, mas manipula a realidade de forma perfeitamente omnipotente. Portanto, esse é intocável. Um simulador que é um Deus escondido é perfeitamente intocável, a menos que cometa um erro flagrante, mas mesmo assim, como é omnipotente, pode fazer um rewind, pode passar corrijo e nós não vemos. Certo? Olha, eu trouxe aqui uma smart speaker da Google e vamos lhe fazer a pergunta se vivemos numa realidade. Vamos tentar. Ok, Google. Is reality managed by a simulator? According to Wikipedia, simulated reality is the hypothesis that reality could be simulated, for example by quantum computer simulation, to a degree indistinguishable from true reality. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir bem. Ok. Não me parece que ela se tenha comprometido, ou não? Não. O Google ainda não nos quis dizer nada sobre isto. Bom, para apimentar esta conversa, vamos trazer aqui o nosso amigo Elon Musk, que teve em 2016 na Code Conference uma intervenção muito interessante que foi feita por uma pessoa que estava na plateia, portanto um espaço de debate depois da entrevista com o Walt Mossberg e a Kara Swisher. E há uma pessoa da plateia que faz esta pergunta que vocês vão ouvir e há um pequeno debate com o Elon Musk que é divertido. There's a sort of a philosophic concept that a sufficiently advanced civilization will be able to create a simulation. Yeah, maybe you've answered this before? A simulation. I've had so many simulation discussions, it's crazy. Okay, so because in fact, it got to the point where basically every conversation was the AI/simulation conversation, and my brother and I finally agreed that we would ban such conversations if we were ever in a hot tub. Okay. That was like, because that really kills the magic. Hot tub, so the idea is right. Any sufficiently advanced civilization could create a simulation that's like our existence. And so the theory follows that maybe we're in the simulation. Have you thought about this? And a lot. Are we even in hot tubs? So much so it had to be banned from a hot tub. Yeah. Okay. It's not the sexiest conversation. Are we in? I think here's, remember, like the strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. That 40 years ago, we had Pong, like 2 rectangles and a dot. That was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. They'll be indistinguishable. Even if that rate of advancement drops by 1,000 from what it is right now, then you just say, okay, well let's imagine it's 10,000 years in the future, which is nothing in the evolutionary scale. So given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality, and those games could be played on any set-top box or on a PC or whatever, and there would probably be, billions of such, computers or set-top boxes, it would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. So tell me what's wrong with that argument. Is the answer yes? The argument is probably. I mean, I just like, is there a flaw in that argument? I mean, someone. I'm not sure what the error. No. The argument makes sense. So the assumption then is that somebody beat us to it, and this is a game. No. There's a 1 in billions chance that this is base reality. Oh, okay. What do you think? Well, I think it's 1 in billions. Okay.
Okay, I mean, that seems to be like clearly what it suggests. Right. And actually, I mean, arguably, we should hope that that's true, because otherwise, if civilization stops advancing, then that may be due to some calamitous event that erases civilization. So maybe we should be hopeful that this is a simulation, because otherwise... Because they could reboot it. Well, otherwise, either we're going to create simulations that are indistinguishable from reality, or civilization will cease to exist. Those are the two options. E é isto. Esta foi a intervenção do Elon Musk em 2016. Se todos perceberam, ele admite que podemos estar numa realidade simulada. Obviamente, a partir daqui, como ele diz, ele só discute este tema, que fez um compromisso com o irmão, de só discutir este tema num jacuzzi quente. E, portanto, a partir de agora, imaginem-se que estamos num jacuzzi quente, todos a discutir este tema. Comentários sobre esta intervenção do Elon Musk em 2016, que deixou, na altura, todo o mundo e os jornalistas e as pessoas que acompanham o Musk surpresas. E como se percebeu na intervenção, as risadas na sala foram impressionantes. Eu lembro-me de ter visto isto, julgo que em direto, e desatei a rir, como é óbvio, pela forma como Ellen falou sobre o tema. Opa, olha, posso dizer que falta aqui uma caipirinha no jacuzzi neste momento. Certo. De qualquer das formas, ele está... no racional da ideia que expôs está perfeitamente certo. Ou seja, aquilo é uma posição clara. Olhamos para trás e nem é preciso ir ao Pong. Nós há 100 anos, há 200 anos estávamos a ter a Revolução Industrial. Há 10 anos tínhamos jogos de computador radicalmente diferentes dos que temos hoje. A pergunta nem é... Imaginem os nossos filhos, imaginem os nossos netos, os nossos bisnetos. Mesmo, é o que eu comento, portanto, mesmo que a evolução não seja de todo tão acelerada como tem sido nestes anos loucos de evolução computacional, nós vamos ser capazes de fazer coisas verdadeiramente fantásticas. Nota que o comentário dele até foi só visualmente, disse fotorrealistas, mas não é tanto fotorrealistas que aqui se aplica. Nós conseguimos criar modelos muito complexos de como é que criaturas análogas como nós funcionam. Por exemplo, há modelos inteiros de organismos de ratos em laboratório, não são ao nível da célula, são ao nível de subsistemas, portanto são um bocadinho mais complexos, são um bocadinho mais simples, bastante mais simples do que ao nível celular, mas até por enquanto. Portanto, nós conseguimos criar modelos análogos de criaturas vivas de forma muito, muito, muito eficaz hoje em dia. Portanto, é expectável que este tipo de progressão vá continuar, mesmo que desacelere. E, portanto, a pergunta é natural que pessoas ou seres, ou nós próprios humanos, daqui a umas centenas de anos, vamos ser generosos e dizer, isto não vai ser o nosso período de vida, daqui a umas centenas de anos vão ser capazes de correr simulações de como é que o mundo era e de mundos alternativos, como é que o mundo é, ou do seu passado, ou de alterações que podiam, de decisões-chave na história que podiam ter ocorrido de uma maneira ou de outra e que vão correr essas simulações. Eu diria que é expectável que sim. Também acho que sim. E portanto diria, é mais que provável que nós não estejamos, que nós não sejamos os primeiros a ter que ter esta pergunta e a ter que responder. Porque se somos, já viste o contrário, isto é quase como aquela equação de Drake, deixa-me depois voltar à equação de Drake a seguir, mas já viste a responsabilidade, se nós somos a realidade base, vai cair sobre nós a escolha de se nós conseguimos evoluir isto para bom porto ou não. Olha, Hugo, já temos pessoas na plateia que querem participar. Eu aviso todos que estamos a gravar e vamos abrir agora a conversa aos nossos ouvintes no Clubhouse para poderem comentar ou colocar questões. Basta selecionar aí o ícone de mão para poderem participar. Vou puxar aqui a Amanda Meir, acho que disse bem o nome, que quer fazer uma intervenção. Julgo que já puxei. Acho que... Amanda, estou a tentar, mas não sei se estou a conseguir. Então foi só um lapso. Mas se alguém quiser participar, já sabe, é seguir a aplicação, colocar a mãozinha no ar e seguimos em frente. Olha, uma outra intervenção que eu não tenho aqui preparada, mas certamente tu te lembras. O Elon Musk, sobre a parte da realidade da inteligência artificial,
e que cruza também com isto. Há muitas pessoas preocupadas com a inteligência artificial. O Elon Musk criou uma empresa chamada Neuralink e o objetivo da Neuralink, como sabes, é tornar os humanos competitivos com a inteligência artificial. E, portanto, ligando o cérebro ao computador, já o fez com um porco, muito recentemente, e o objetivo é fazê-lo também com humanos e com pessoas para já com algumas dificuldades tetraplégicas, por exemplo, para poderem mover, por exemplo, o exoesqueleto através da ajuda de chips. Certamente te lembras de uma intervenção do Elon Musk, julgo que foi também nesta conferência, não sei se no mesmo ano, não me recordo agora, em que ele diz que se nós não fizermos nada, nós seres humanos, contra a realidade, contra a inteligência artificial, perdão, nós, seres humanos, seremos olhados pelos computadores e pelas máquinas como gatinhos domésticos. Lembras-te disto? Lembro, sim. Ele tem uma expressão que, aliás, antecede num bom par de anos, se não me engano, na conferência com o Walt Mossberg, que é, como é que é em inglês? Humanity is the biological bootloader for artificial intelligence. Deixa-me ver se traduzo isto. A humanidade é o código de arranque ou o arrancador biológico para a inteligência artificial. E, basicamente, ele acredita que, ele faz parte daquelas pessoas que acredita que nós como espécie, vamos ser capazes de criar inteligências artificiais genéricas, portanto, generalistas, que são tão capazes como seres humanos. E que, como não estão restritas a este invólucro de carne e de evolução em dezenas de anos e de aprendizagem de dezenas de anos como nós, vão fazê-lo de forma muito mais rápida, porque vão fazê-lo à velocidade das interligações dos seus componentes, que é feito de fios de cobre à velocidade da luz, e que está desmaterializado, portanto, em bits e bytes, e que, portanto, não precisa de um corpo, nem sequer de um corpo mecânico para correr. E, portanto, ele acredita que nós vamos chegar, tal como um tipo inteligentíssimo diretor de investigação da Google chamado Ray Kurzweil, um futurista muito conhecido, que nós chegaremos a um momento chamado a singularidade. A singularidade é um momento no qual a humanidade cria uma inteligência artificial que é mais capaz do que um ser humano. E esse momento é um momento no qual uma inteligência artificial que é mais capaz que um ser humano, liberta das restrições da nossa carne e da nossa velocidade de pensamento, pode fazer o mesmo que nós. Portanto, pode criar e evoluir coisas parecidas com as suas, se não for constrita. E, portanto, coisas cada vez mais eficazes, cada vez mais inteligentes, cada vez mais capazes, a uma velocidade que nós, seres humanos, nunca conseguiremos almejar, porque simplesmente demoramos muito tempo a aprender e muito tempo a evoluir. E, portanto, essa inteligência, esse é o momento no qual a humanidade deixou de ser a espécie mais importante do planeta. E a partir daí as coisas tomam uma curva vertiginosa exponencial, porque tudo à nossa volta aprende mais rápido do que nós, bichos, alguma vez conseguiremos aprender. E a metáfora que ele faz é, imaginem, é o mesmo que um doutorado a tentar explicar física quântica ou ciência dos foguetões a um chimpanzé. Certo. E isto já é generoso. Exatamente. Já estás a fazer uma evolução do gatinho, já fizeste um upgrade ao gatinho. Exatamente. Não, porque o chimpanzé, pelo menos, nós empatizamos e, portanto, sentimos ali alguma capacidade cognitiva, então o gatinho é fofinho. Portanto, o que ele argumenta, e, portanto, leva à criação da Neuralink, é precisamente o de, nós não podemos estar no caminho antagónico a uma inteligência artificial por duas razões. Uma, porque queremos guiar e criar inteligências artificiais que empatizem connosco da mesma maneira que nós empatizamos com os chimpanzés e com os gatinhos, para que não nos vejam como uma erva daninha no caminho que depois é uma chatice que tem que ser tirada dali. Por outro, porque ele acredita que isto de alguma maneira é inevitável e, portanto, que um futuro, mesmo que longínquo, há de ter sempre uma simbiose entre estes bichos biológicos cheios de carne e aquilo que venha a ser as inteligências sintéticas do futuro, e no qual nós devemos, no melhor dos cenários, é uma perspectiva um bocadinho pessimista, eu sei, mas devemos, no melhor dos cenários, almejar a fazer parte da viagem pelo positivo e pelo construtivo e pela nossa contribuição, em vez de ser um fardo que gasta oxigênio numa atmosfera e num planeta já subcarregado pela nossa presença e que deve ser eliminado porque, efetivamente, uma inteligência artificial generalista já cá está. E, portanto, ele criou aí, durante um par de anos, uma relação de muito medo com o conceito de inteligência artificial generalista. Portanto, criou inclusive uma outra organização, da qual já se afastou, entretanto, chamada OpenAI, que tem feito progressos giríssimos sobre inteligência artificial,
e depois a Neuralink. E ele argumenta que nós devemos fazer parte da viagem e, portanto, devemos ser o mais simbióticos possível com uma inteligência artificial em vez de antagónicos, porque, se o formos, estamos no caminho errado do progresso e estamos no caminho errado de um futuro que para ele é inevitável. Depois relembra-me de contar como é que ele conheceu a Grimes, tem muito a ver com isto. Podes contar? Como é que ele conheceu o Brian? Então, tem muito a ver com esta história da inteligência artificial. Ora, da mesma maneira que se dizia que há duas grandes ondas, uma que diz que os nossos potenciais simuladores são potenciais simuladores de recursos ilimitados e, portanto, não estão presos às nossas leis físicas, ou os que estão. Da mesma maneira, há quem divida os nossos potenciais simuladores numa de duas classes, ou seres humanos como nós, ou, eventualmente, inteligências artificiais destas, inteligências artificiais analistas já no futuro, que querem perceber, ou que querem replicar, ou por diversão, querem poder ver como é que eram os seus antepassados. Os seus antepassados biológicos de nós. E, portanto, este conceito chama-se simulações ancestrais ou ancestor simulation. Portanto, vai ser possível fazer rewind, é isso? Ou um rewind, ou uma reimaginação. Repara, eu não consigo, eu sou um chimpanzé, não é? Eu não consigo imaginar o tipo de percepção de realidade profunda que um organismo 1000 vezes mais inteligente do que eu e que, portanto, permite fazer coisas elevadas a 1000, pensar conceitos elevados a 1000, portanto, exponencial, mais complicados do que eu, consegue fazer, ou consegue perceber sobre a realidade. Se calhar estas criaturas conseguem navegar na teia do tempo e voltar atrás e, por exemplo, criar um snapshot do meu cérebro neste momento. É possível. Está no domínio do possível. Não vou dizer que é possível, peço desculpa. E, portanto, resultado. Na prática, este conceito de simulações ancestrais seria uma forma de nós entendermos o passado e de fazermos cenários do ativo sobre o passado, por exemplo. E então, há uma experiência filosófica que é como ele conheceu o Grimes, era aqui que eu queria chegar à história, que chama-se o Basilisco de Rocco. Já ouviste falar disso? Não, conta-me. Ok, então isto é muito giro. E cruza uma série de coisas. Cruza a teoria de Game Theory do Richard Nash com estas discussões filosóficas de Matrix que estamos a ter hoje. E eu vou-te contar isto em duas partes. Uma primeira, que é o problema essencial, e depois uma segunda que tem a ver com o real problema. E aviso os nossos ouvintes que, neste momento, se vocês continuarem aqui e continuarem a ouvir-nos, vão fazer parte do problema. E vão ficar a pensar nisto durante a noite e vão ficar a pensar se estão a contribuir para a criação de uma inteligência artificial maligna ou benigna no nosso futuro. E então funciona mais ou menos assim. Vamos para a parte 1. Parte 1, não tem nada a ver com a inteligência artificial. Imagina, está tangencialmente a ver com a inteligência artificial. Imagina que vem um alien, chega um alienígena ultra avançado ao pé de ti e te diz, olha, tenho aqui 2 caixas e tu podes escolher o dinheiro que está dentro das caixas numa combinação em que ou levas as 2 caixas, e eu garanto que tens pelo menos cá $1000, ou escolhes a caixa B, a segunda caixa, e podes não ter nada. E tu pensas, isto é de meninos, não é? Eu pego nisto, a única coisa que eu faço, escolho as 2 caixas, porque se na B pode não ter nada. E no conjunto das 2 tenho pelo menos $1000, estou tranquilo. Concordamos, certo? Certo. Pegas nas 2 caixas e vais embora. Até aqui a inteligência de chimpanzés também consegue. Corretíssimo. E agora o alien diz, espera lá, mas eu tenho que dizer aqui uma coisa. Eu trouxe comigo um computador que já previu, ele é uma super inteligência, tem acesso a coisas que eu nem sonho, e eu perguntei-lhe há uma semana atrás o que é que tu farias. E ele já decidiu, o computador nunca me falhou. E ele correu lá as simulações dele, e há uma semana atrás, foi quando eu pus o dinheiro nas caixas, ele disse-me o que é que tu farias. E eu posso te dizer o seguinte, se ele me disse que tu escolheste a caixa B, eu pus lá $1 milhão de euros. Mas se ele me disse que tu ficaste com as 2 caixas, a caixa B está vazia. E agora tu perguntas-te o que é que eu posso fazer. Se calhar é melhor levar a caixa B. Podes fazer uma de 2 coisas. Podes levar a caixa B. Certo. E assumir que o computador sabia exatamente o que tu ias fazer. Como o Neo já sabia que ia... Como Tal o e Matrix qual. sabia que ele ia tomar a comprimida
E comprimido E vermelho. como a Oracle sabia que a caixa, e como a Oracle sabia Certo. que as flores iam cair. Certo. E podes. Mas, repara, nesse momento, já estás a assumir que essa coisa do livre-arbítrio é uma tristeza, não é? Sim. Por outro, pegas na caixa B e estás basicamente a dizer, pronto, então fico com a caixa B e fico supostamente com $1 milhão. Tu deves ficar com a caixa B e o racional é, uma pessoa que faça game theory por isto, deve sempre ficar com a caixa B, porque, das duas uma, ou está a assumir que o computador sabe, ou está a assumir que está a maximizar as suas hipóteses. Porquê? Mesmo que tu abras a caixa B e a caixa B esteja vazia. Porque, em última instância, tu podes estar dentro da simulação que o computador do alienígena fez na semana passada. E estás a ajudar o teu eu futuro a ficar com $1 milhão. Certo. Portanto, é um processo iterativo de rewind. É um processo em que até ele aprender o que é que nós em que vamos tu, escolher. como macaco inteligente, estás Certo. no teu limite e estás a tentar ir buscar o máximo para o teu eu futuro. Certo. Ok. Isso, aliás, isso faz lembrar um episódio do Black Mirror com dating, com uma série de simulações sobre dating. Não sei se never mind. Agora vamos passar para o Basílico Cocó. Então, qual é que é a história? Ora, há um fórum muito conhecido na internet, Just Something, já não me lembro do nome, em que há uma pessoa que coloca este processo mental e o aplica às inteligências artificiais. E diz basicamente, é bem possível que nós estejamos numa simulação. E se é bem possível que estejamos numa simulação e essa simulação já seja feita por alguém com capacidade técnica para o fazer, é bem possível também que ela seja feita por inteligências artificiais naquilo que nós percepcionamos para o nosso futuro. E que, portanto, nós estejamos numa das tais simulações ancestrais que eu estava a falar há pouco. Ora, é bem possível, então, que uma inteligência artificial no futuro, cujo objetivo é maximizar a capacidade dos seres humanos de colaborar com ela para realizar a sua melhor visão possível, esteja a avaliar como é que nós nos portamos relativamente às inteligências artificiais. E que aqueles que demonstrem que a humanidade se porta positivamente perante o conceito e um cenário no qual uma inteligência artificial generalista ocorre, sejam beneficiados, ou os seus descendentes sejam beneficiados. E aqueles que se demonstraram claramente ser contra uma inteligência artificial generalista ou que causaram entraves, sejam prejudicados, ou os seus descendentes sejam prejudicados. E, portanto, tudo o que nós estivermos a fazer agora, e essa experiência mental, pode, em teoria, impactar aquilo que está a ser ouvido e auscultado por uma inteligência artificial que nos estivesse a simular. E esta experiência chama-se Rocco Basílico e é o nome... É que é para repetir? Podes repetir? Diz lá. Rocco, R-O-K-O, Sim. Basílico. Basilisco é aquela serpente o basilisco é uma serpente mística que só com um olhar te matava. E aqui é a inteligência artificial. A inteligência artificial só com um olhar te matava. Certo? Simulava-te aos teus ancestrais no passado e tinhas contribuído ou não positivamente para que ela aparecesse. E neste momento, todos nós que estão aqui a ouvir, à medida que nas vossas atitudes durante a vida maximizem as hipóteses de uma inteligência artificial generalista a aparecer ou as diminuam, são cúmplices. São cúmplices pela positiva ou negativa, porque já ouviram isto. E, portanto, numa simulação ancestral, as inteligências artificiais vão olhar para nós e perceber quem é que sabia e não fez nada ou fez alguma coisa. Só para dizer. E, portanto, a Grimes fez uma música chamada Rococó de Basílico, em que ela tem umas roupas todas vitorianas e tal, e debate com este tema da inteligência artificial. E o Elon Musk estava no Twitter a colocar e fazer uma piada sobre precisamente esta experiência mental, e encontra o tweet da Grimes e manda-lhe uma mensagem e sem grande esperança de que ela realmente tivesse alguma coisa a ver com a experiência, porque o título era muito parecido, e resulta que ela sabia exatamente do que é que estava a falar e da experiência e do não sei o quê, e pronto, deixei it off e o resto é história e agora tem um filho. Certo. E portanto, daí, nestes testes, daí as sensações de déjà vu também, como aparece no Matrix. Nunca saberás, não é? Portanto, certo. Quando é que há um glitch? Esse glitch existe e numa realidade simulada por alguém com recursos limitados, é bem possível que existam glitches. Certo. E é bem possível que possa fazer rewind à mesma, mas que alguma coisa não fique bem, porque os recursos são limitados.
Aliás, boa parte da interpretação, há uns malucos que dizem que boa parte da interpretação de Copenhagen da física quântica é basicamente uma justificação de que nós temos uma realidade simulada, com recursos limitados. Com recursos limitados ou ilimitados? Limitados, por causa do princípio de incerteza de Heisenberg, por causa das medições. Porque tu ou tens spin ou tens posição, e portanto, na prática isso implica a tal história de quando só sabes quando há uma medição. E portanto, na prática é o mesmo que nós encontramos naqueles videojogos no qual temos realidades massivas simuladas, por exemplo, sei lá, Grand Theft Auto ou o Legend of Zelda, em que nós temos grandes campos de infinito ou grandes cenários, e nós não, repara, aquilo não está tudo a ser simulado ao mesmo tempo, não é? Certo. Ou seja, o computador está a vê-lo do nosso viewpoint, certo. E portanto, como está a vê-lo do nosso viewpoint, só tem que render com alta fidelidade as coisas que nós estamos a ver. Portanto, se eu só tiver que render as coisas que as formas cientes que eu quero simular estão a ver... Traduz para os nossos ouvintes o que é que quer dizer render, podem não perceber. Peço desculpa. Sim, tem toda a razão. Não são obrigados a ser de informática. Ora, nós quando temos um jogo de computador, na prática só temos um ecrã. Estamos a olhar para o jogo de computador através de um ecrã. Mas, por exemplo, num Legend of Zelda, num Grand Theft Auto, aqueles jogos que têm cenários gigantescos, aquele ecrã representa uma imagem que é a construção visual de uma série de formas, dos prédios, no caso do Grand Theft Auto, ou dos cavalinhos e dos outros guerreiros e dos monstros no Zelda. Ora, aquilo, por muitos quilómetros quadrados que tenha o cenário, o computador só tem que se preocupar naquele momento com mostrarmos a imagem das coisas que uma câmara virtual, que é onde nós estamos, consegue ver. E, portanto, tem uma oportunidade gigantesca de maximizar a sua capacidade computacional, ou seja, ele não tem que estar sempre a processar tudo de todo o lado daqueles 40 km quadrados do Legend of Zelda. Só aquilo que nós, jogador, estamos a ver. O mesmo se aplica, se nós quisermos, ao nosso mundo, não é? Eu só tenho que percepcionar, eu só tenho um computador que nos estivesse a simular, não tenho que ir ao detalhe subatómico de categoricamente tudo. Só tem que ter uma boa aproximação de como é que as coisas ocorrem na grande escala. Hugo, mesmo assim são 7 mil milhões de renders que tem que fazer para os 7 mil milhões de habitantes. Eu não disse que os recursos são, espera lá, deixa-me responder isso de duas maneiras. Concordo contigo se forem todos cientes. Tens garantia alguma que eu existo? Ou melhor, eu tenho alguma garantia que tu existes? Certo, não sei. Essa é a primeira. Segunda, nós dissemos que ele tinha recursos limitados, não dissemos que corria isto tudo em placas gráficas de 2021. Certo. Não, e alguns certamente estarão a dormir, portanto, se calhar não são 7 mil milhões em simultâneo. Recursos, garantidamente. Se bem que podem estar a sonhar e, portanto, os sonhos sim, mas os sonhos também podem estar a ser simulados, portanto, também podem estar no simulador. Mas é com um nível de detalhe baixíssimo. Mais baixo, dos teus sonhos, muito raramente, por amor de Deus. Tem pouca cor, tem muito pouca cor. Aquilo é low poly. Bom, Hugo, não sei se alguém da nossa audiência quer participar. Volto a perguntar, se alguém quiser participar, ponham o mão no ar. Já sabem, estamos a gravar e isto será publicado no nosso podcast. Voltando à computação quântica, Hugo, houve passos significativos também muito recentemente, tanto da Google como da China, de empresas chinesas que criaram um supercomputador quântico 1.000 milhões de vezes mais rápido, segundo consta, do que a Google, que será deixado Silicon Valley e os Estados Unidos algo preocupados. Sim. Mas queres comentar o que é que te parece esta evolução? O que é que me parece essa evolução? Existe este conceito que, aliás, a Google anunciou ou publicitou no ano passado, chamado supremacia quântica, que era quando um computador deste tipo de computação, em que usam um bit num computador quântico não é a mesma coisa que um bit num computador clássico. Um bit num computador quântico guarda uma quantidade superimposta de estados. Ou seja, cada pedacinho de informação não é um pedacinho de informação, são todas as combinações possíveis daquele pedacinho de informação para aquele momento, para aquela computação. E portanto, a capacidade de uma destas máquinas de calcular uma série específica de problemas é vastamente superior às nossas computadoras atuais, como eu estava a comentar há pouco. Nota-me, no entanto, que isto não implica que os computadores quânticos são estupidamente bons para todas as tarefas. Há um conjunto de classes de problemas
transversão de grafos, portanto, uma série de encontrar uma solução numa árvore de soluções, criptografia, basicamente a composição de números primos, e portanto, de novo vai reduzir daquilo tudo, vai-se reduzir a encontrar uma série de soluções numa solução de árvores. Analítica e optimização, de novo, caminhos, portanto, tudo o que nós consigamos colocar como este tipo de problemas vai ter uma vantagem gigantesca em ser feita numa plataforma de computadores quânticos quanto comparativamente com um computador que processa as instruções de forma sequencial como uma máquina de Von Braun. Se tu quiseres levar a coisa mais para a metafísica, para as formas como o livre-arbítrio seria colocado numa simulação e como todas as nossas árvores de decisão, de todas as nossas interações de uma maneira ou de outra, elas também são problemas, só podem ser justificadas para quem esteja a programar como problemas de transverse, de passagem num grande grafo de escolhas. E, portanto, obviamente que este tipo de plataforma teria escolhas muito grandes e teria vantagens muito grandes se fosse utilizado comparativamente com aquilo que nós conhecemos hoje em dia como computadores. Eu acho que o nosso problema imediato com os computadores quânticos não é tão esse. Tem mais a ver com a criptografia e com a nossa segurança no mundo do dia-a-dia. Mas são as 500. Mas sobre aquilo que o físico On King descobriu com este algoritmo, que para já aplicou à órbita planetária e que quer aplicar, mas quer aplicar a outras coisas, como o plasma, fenómenos naturais, ou seja, prever como é que vai ser o nosso clima, ou seja, de uma forma muito programada, ou seja, como é que daqui a um ano, como é que será a temperatura exata, por exemplo, ou os fenómenos naturais que nós estamos a viver. A computação quântica vai dar um salto quântico aqui. Passa o pleonasmo. Exatamente, passa aqui o pleonasmo. Mas, de facto, pode ser uma transformação grande. Ou seja, e aplicando todos os princípios da física, na verdade, a ideia é o mundo pode ser programado e pode ter sido programado. O mundo pode ser programado e havia ainda, juntamente com esta investigação que tu colocaste no link quando anunciaste o podcast, mais indicações nesse sentido, ou seja, havia inclusive há inclusive quem defenda que nos limites dos comprimentos de onda, em certas formas de observação dos astros, tu encontras situações de limite no quais formas que seriam em princípio contínuas e que, portanto, não teriam interrupção, afinal têm quantas, usando a expressão quântico, não é? Ou seja, que tu usaste também na moda, seriam quantas, ou seja, teriam frações discretas, escalas discretas de valores em que a seguir assim há um salto imediato para outro, em vez de uma continuidade da leitura. Sim, esse tipo de soluções e esse tipo de realidade, como aquela que aparenta ser aquela em que nós vivemos, poderia mais facilmente ser simulada e ainda mais facilmente ser simulada num computador quântico. Nota, no entanto, que nós estamos a ver isto da perspectiva do chimpanzé ou da formiga. Ou seja, mesmo a nossa capacidade hoje em dia de o poder fazer num computador quântico é à luz daquilo que nós hoje em dia consideramos as capacidades de um computador quântico. E, portanto, eu desconfio que o humano olhar para os chimpanzés se risse bastante e pensar, meus amigos, vocês ainda não viram de mim cantar. Portanto, eu acho que sim, é um bom indicador. Certo. Bom, eu faço a pergunta novamente. Eu não sei se a nossa plateia está deliciada a ouvir, a aproveitar o banho de jacuzzi que eu sugeri há pouco, que o Elon Musk diz que... Ou particularmente entediada. Exatamente. Não sabemos. Não. Eles estão cá, nós conseguimos vê-los. Pergunto se alguém quer fazer alguma questão. Já parece que não, há pouco houve aí um falso alarme. E pronto, Hugo, eu acho que temos 48 minutos de conversa. Eu acho que é o suficiente para discutirmos a alegoria da caverna e o simulador. Acho que foi um tempo de espaço de debate e de filosofia aplicada com tecnologia, e era esse o nosso objetivo, lançar pistas e debater o futuro e a forma como a tecnologia e a socialização estão a evoluir e os desafios que vamos ter pela frente. Tens mais alguma questão, alguma coisa que queiras colocar? Olha, deixa-me pegar com duas notas. Pode ser? Força, claro. Uma, a mais simples, que tem a ver com o facto de que se fizéssemos numa realidade simulada, isto era, curiosamente, uma solução fácil para um problema muito conhecido, que é a equação de Drake. Já ouviste falar da equação de Drake, certeza? Epá, também não. A Eu fiquei meio em investigação aprofundada. Fui à teoria de jogos. Fui à teoria de jogos, mas...
Não, a equação de Drake é muito conhecida. É aquela equação que diz que se pergunta, no fundo, se o universo devia estar cheio de vida, onde é que ela está? E, portanto, coloca isto de forma matemática, que é basicamente, imagina, nós temos 100 bilhões de estrelas, em que cada uma dessas estrelas tem, em média, 2 planetas, sim, já ouvi falar. Que apenas 0,1% desses planetas poderiam ter algum tipo de condições de vida, certo. E em 0,1% deles poderia ter surgido vida básica, e desses em 0,1% poderia ter surgido vida inteligente, e mesmo assim, se fizesse as contas com números fracionários grandes, chegarias a um número bem grande de planetas nos quais deveria haver vida. Uhum. E nós não a vemos. E, portanto, você pode argumentar onde é que ela está. E há quem argumente dizendo, até pode existir, mas tudo isto é tão longe e a imensidão do espaço é tão grande, nós não temos qualquer tipo de hipótese de, mesmo que isso ocorra, ter contacto com essa vida supostamente abundante num universo ainda muito mais vasto, porque, está tudo muito longe. É verdade, mas mesmo assim nós temos meios de escuta de muito espaço à nossa volta e nunca encontramos, exceção feita, há 1 ou 2 sinais que nos deram dúvida, nunca encontramos um sinal de que existisse vida lá fora. O que é uma pena e é muito decepcionante, na minha opinião pessoal. Mas repara, se nós estivermos numa simulação, isto não é disparatado todo, porque, sim, sei lá, se calhar o simulador não se deu a trabalho. Portanto, era uma solução relativamente fácil para a equação de Drake. Certo? E a segunda coisa, que é uma pergunta óbvia, sim, que é, espera lá, até se estivermos numa simulação, o que é que a gente faz? Quer dizer que eles podem desligar isto a qualquer momento, não é? Exatamente. É uma chatice, porque uma pessoa gosta de estar vivo e essas coisas, isto do jacuzzi está a correr bem, já me trouxeram a caipirinha, portanto, espera lá, então o que é que nós fazemos para continuar cá? E o próprio Elon Musk, pegando aí num exemplo, ele, acho que nessa mesma conferência, alguém fez uma pergunta, ele comentou, eu acho que se estivermos numa simulação, o melhor que nós devemos fazer é, torná-la interessante. Não sei, eu sou de computador, sou de software, e há uma coisa muito conhecida chamada o Conway's Game of Life, o jogo da vida, que basicamente é uma coisinha simples de programar, em que nós escrevemos regras e dizemos, este quadradinho começamos com um ecrã salpicado com uma série de quadradinhos e dizemos, olha, começamos aqui com estes e eles têm uma regra. Se estiverem juntos na mesma iteração, portanto, se no mesmo momento estiverem 2 juntos, pode surgir um terceiro e este terceiro pode ou não extinguir-se na próxima iteração, mas se estiver junto com outro, sobrevive e depois pode gerar um terceiro, e tudo aquilo gera, à medida que nós metemos aquilo a correr, tudo aquilo gera um padrão que às vezes torna formas como vórtices, flores, seja lá o que for. E tu podes fazer formas muito giras com aquilo. E, portanto, tu mantens aquilo a correr tão mais tempo quanto aquilo seja interessante. Portanto, a resposta do Elon Musk foi, nós se calhar devíamos então fazer qualquer coisa interessante, construtiva, positiva, gira, para o pessoal que está a fazer a simulação poder olhar para nós e pensar, olha, isto é giro, deixa-os lá correr. Exatamente. Certo? Portanto, devíamos manter isto interessante. Ganhamos pontos. Olha, quem sabia bem disto era o nosso amigo David Bowie, que infelizmente nos deixou. Ele tinha uma música muito conhecida do Musk, um verso, a música não faz sentido nenhum. Percebe-se olhar para ela e pensar que estás numa teoria de simulação. Então aquilo é uma série de coisas completamente disparatadas, mas que são interessantes, e são importantes ver. Marinheiros à porrada no bar, o polícia à porrada em quem não devia, mesmo, tal e tal. É isso mesmo. Life on Mars. Cá os temos, os Homens das Cavernas, não é? Exatamente. É sempre bem-vindo o Bowie. E este fez coisas bastante interessantes. It's the freakiest show, mas o pessoal continua a ver. Portanto, se calhar, devíamos continuar a fazer isso numa simulação interessante, porque no pior das hipóteses, olha, ao menos mantemos a coisa a funcionar para quem nos está a ver, na melhor das hipóteses, fazemos alguma coisa construtiva com o nosso mundo. É verdade, e o Bowie fez coisas bastante interessantes, foi um grande músico e um grande pioneiro também nas tecnologias, certamente te lembras, quando ele criou a BowieNet, mas pronto, eu acho que isso fica para outro simulador que havemos de criar um dia destes. Acho que está na hora de desligarmos este nosso simulador desta hora. Esperamos que todos tenham refletido, pelo menos, sobre este cruzamento entre filosofia, tecnologia, novos racionais. Hugo, muito mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade.
A todos os que participaram e que ouviram em direto, o nosso obrigado também. Vão poder ouvir, já sabem, no nosso podcast do Super Toast by Faber Novel. E já sabem, para saber mais sobre inovação e nova economia, acompanhem o nosso site, supertoast.pt, subscrevam a newsletter, o canal de Telegram, onde temos conteúdos diferentes também. E, claro, sigam-nos no Clubhouse para poderem acompanhar os nossos debates. Super Toast é um projeto editorial da Faber Novel que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.